Bom dia. Quando falamos da natureza de algum ser, nós buscamos nos referir a algo que lhe é próprio, algo que está inseparavelmente ligado a ele. Da mesma forma, se queremos falar da natureza de Deus, temos de levar em conta as características inerentes ao seu ser. Conhecer a natureza de Deus, como ele se revela, e não como nós desejaríamos que ele fosse, pode evitar que tenhamos uma vida cheia de confusão e de derrotas. Deus tem sido tão mal definido e até mesmo tão ignorado que as pessoas encontram certa dificuldade para compreender a sua verdadeira natureza. Para algumas pessoas, Deus parece um tirano, por isso elas aguardam sempre a sua próxima chicotada. Para outros, ele não passa de uma piada. Outras ainda o veem como um vovô bonzinho, com uma barba comprida e branca, perto de quem a gente gosta de ficar, mas que tem pouca influência sobre a nossa própria vida. E ainda para outras, ele não passa de uma versão maior e melhor, uma versão melhorada do homem. Em primeiro lugar, é importante que saibamos que Deus é um ser transcendente. Deus existe independentemente de toda a criação. É o que nos esclarece de forma maravilhosa o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, onde lemos alguns versos que eu quero repartir com vocês. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Não sabeis, não ouvis? Ou desde o princípio não foi notificado isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele, Deus, está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e reduz a nada os juízes da terra. A quem me fareis semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, uma por uma, e as chama pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e das fortalezas do seu poder, nenhuma faltará. Meu querido, minha querida, quando dizemos que Deus é transcendente, queremos dizer que ele é superior. Ele ultrapassa a toda a criação. A palavra distinto é também um sinônimo para transcendente. De tal forma que podemos afirmar que Deus é distinto, ele é único. Por isto, não há como fazer comparações a respeito da pessoa de Deus, a não ser que ele garanta essa comparação. Porque nada existe comparável a ele. E aí reside o problema de dar a nossa própria explicação de Deus. Se a ideia for nossa, provavelmente estará errada. A única compreensão que podemos ter da natureza de Deus é a que ele nos concede, porque não há nada no universo que se compare a ele. A começar pelo fato de que ele próprio declarou que é distinto em seus pensamentos. No livro do profeta Isaías, também está escrito nos versos 8 e 9 do capítulo 55, o seguinte: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, Deus é transcendente, é distinto em seus pensamentos. Ele faz coisas de maneira totalmente diferente daquelas que nós fazemos. Ele opera de maneira totalmente diferente de qualquer outra pessoa que nós já vimos. Portanto, se queremos pensar certo, temos que buscar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos dele e os nossos não combinam.
Os pensamentos de Deus são transcendentes, são distintos. Muitas vezes, pessoas até mesmo bem intencionadas costumam dizer: eu creio que Deus vai fazer isso ou aquilo. Como elas podem afirmar isto se os pensamentos de Deus não são como os pensamentos delas? Deus também é distinto na sua pessoa. No verso 21 do capítulo 50 do livro dos Salmos, Deus mesmo declarou ser totalmente diferente do homem, pois assim está escrito: estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, diz o Senhor, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Meu querido, minha querida, Deus olha para mim e para você e diz: eu não sou como você. Por isso, quando lidamos com Deus, não estamos lidando com um homem elevado ou com um tipo de ser um pouco superior ao homem, porque Deus é Deus e Ele está elevado acima de tudo e de todos. E veremos nos próximos dias mais a respeito desse ser transcendente e tão amoroso que nos convida a conhecê-lo na intimidade. Por enquanto, reflita a respeito dessas verdades hoje proferidas. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor, porque como vimos na manhã de hoje, o Senhor é um ser transcendente. O Senhor está acima da própria criação. E não há nada que se possa comparar ao Senhor. Não há nada com que possamos cotejar a tua pessoa. A começar pelo fato de que o Senhor não é como nós. E não é como nenhuma outra criatura de toda a criação. O Senhor se eleva acima de tudo e acima de todos. E os teus próprios pensamentos, Senhor, e os teus caminhos são muito diferentes dos nossos. São muito mais elevados. O Senhor cogita as coisas numa outra dimensão, muito superior à nossa. Por isso, a nossa mente não consegue alcançar toda a grandeza do Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos admite a tua presença e a tua companhia. E ainda que sejas tão transcendente, tão distinto, o Senhor se inclina e se importa e vem na direção de homens finitos, pecadores, que são pessoas limitadas como nós, a fim de nos chamar para que tenhamos intimidade contigo. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Que possamos nos alegrar nessa verdade e saber que o Deus com o qual nós estamos lidando não é um ser superior um pouquinho do homem, não é um homem melhorado, mas que de fato o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus Santo, o Deus que se eleva acima de tudo e de todos, mas também que é o Deus que se coloca na condição de nosso paizinho e que nos ama intensamente. Louvado seja o Senhor, obrigado por tua grandeza e também pela tua misericórdia em estar conosco. Santo é o teu nome, nós oramos muito agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada terça-feira. Fique na paz do Senhor.